Este é mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. E nesse episódio eu vou falar de algumas coisinhas que podem te fazer mais feliz. Olá! E nesse episódio eu vou comentar um pouco uma entrevista que foi dada por um pesquisador, chamado Alex Korb, que ele é um pesquisador da Universidade da Califórnia, e ele escreveu um livro chamado The Upward Spiral, que é a espiral ascendente, seria a tradução. Ele fala, até numa entrevista que ele deu, sobre alguns hábitos simples e que podem ajudar a tornar as pessoas mais felizes. Eu vou comentar um pouquinho desses hábitos que eu achei realmente bastante interessante, tem tudo a ver com o nosso podcast, e com a possibilidade das pessoas no dia a dia aplicarem essas dicas e realmente tentarem entrar nessa espiral ascendente que ele fala. E o primeiro hábito que ele cita como sendo bastante importante para que você consiga ter sensações positivas, sensações bacanas, é sempre ouvir músicas da época mais feliz da sua vida. Então todo mundo, no correr da vida, passa por momentos ruins, por sofrimento, por momentos angustiantes, mas em algum momento, com certeza, existe algum momento onde ele teve um pouco de esperança, onde ele se sentiu feliz, Todas as pessoas passam por isso. Então, por mais que a pessoa diga, não, mas eu só sofri na minha vida, eu só tive desgosto, mas se ela parar para raciocinar, em algum momento houve algo que realmente não estava naquela vibe ruim, vamos dizer desta forma. Então, você ouvir músicas dessas ocasiões boas da tua vida vai te fazer reviver algumas sensações, vai trazer de volta. Talvez não traga piamente a lembrança com todos os detalhes, mas vai te fazer reviver as sensações que você teve naquela ocasião. É uma tendência do nosso cérebro fazer associações. Então, se ele tem memórias positivas associadas com aquela música, você ouvir isso em vários momentos da sua vida vai trazer aquelas sensações de esperança, aquelas sensações de alegria, vai trazer isso de volta. Então, isso vai evitar com que você perca o seu humor, Então, sempre que possível, ouça músicas, faça seleções de músicas, Tire um tempinho, vá lá, selecione aquelas músicas que te trazem boas lembranças e forma várias playlists ou uma playlist, de forma que você alterne, não enjoo, e fique... De vez em quando vá lá, ouça uma dessas playlists com músicas que eram realmente interessantes, que tocavam nessas épocas boas da sua vida. Isso realmente vai trazer você para um lugar feliz, para uma sensação, para um calor que muitas vezes você perdeu com o passar do tempo e que às vezes está num momento difícil e que precisa afastar. Então, realmente essa é uma dica bastante interessante. É importante notar que o cérebro ele possui uma área específica para tratamento de melodias, que também é gerida, intermediada pelo córtex pré-frontal, que também gerencia memórias. Então, com o cérebro, por natureza, ele tenta associar tudo, Ele tenta fazer memórias associativas. Você ter um som, um estímulo auditivo que é associado a uma memória bacana, a uma memória legal da sua vida, vai fazer com que o córtex pré-frontal mexa nelas e traga essas sensações de volta para você. Então é bem bacana essa dica aí, é bem interessante para realmente animar um pouco o dia a dia que é tão corrido hoje em dia, Então, naquele momento que você está num ônibus, que você está no carro, que está se deslocando, ou mesmo naquele momento que você está descansando, é uma ideia bastante bacana. Bom, uma outra dica que ele dá e que é até curiosa, As pessoas dizem, poxa, mas como assim? Sorria e use óculos escuros. Como assim? Sorria e use óculos escuros? Por que isso?
E aí eu vou ter que entrar num conceito chamado conceito de biofeedback, que é o seguinte: o nosso cérebro ele busca a todo instante dar significado a tudo. Ele é um analítico por natureza, eu já falei disso em outros episódios. Ele fica o tempo todo varrendo o ambiente, varrendo os estímulos que chegam para tentar achar um sentido, achar um porquê das coisas estarem acontecendo e entender o contexto onde você está. Porém, essa análise que ele faz não é muitas vezes só do ambiente e só das coisas externas. Em alguns momentos, reações até involuntárias que você tem, que muitas vezes são provocadas por ele mesmo, né? Muitas vezes não, todas as vezes são. Mas às vezes uma área do cérebro faz com que você dispare um meio sorriso e ele, pera lá, esse sorriso saiu aí, alguma área do cérebro promover esse sorriso, por quê? E ele tenta até entender as suas reações involuntárias, as suas reações dentro do contexto em que ele está. Então, ele analisa o ambiente, ele analisa as suas reações em relação ao ambiente, ele fica o tempo todo fazendo essas análises. Então, o conceito de biofeedback é quando você realiza alguma ação e o teu cérebro tenta entender o contexto daquela atuação, ou tenta entender o porquê daquela atuação e gerar com isso uma resposta para aquela ação que você tomou no ambiente. Então, o biofeedback é um retorno que você tem da sua própria ação. E quando ele fala em sorria, é justamente porque o cérebro, ele, ao mesmo tempo que ele gera sorrisos quando você está feliz, né, nos momentos de alegria, mas ele também funciona um pouquinho ao contrário. Se você dá sorrisos, mesmo que você não esteja completamente alegre, que aquilo não tenha sido motivado por uma alegria, o teu cérebro, peraí, ele está rindo, então ele deve estar feliz. Se ele está rindo é porque ele precisa se sentir feliz para poder estar rindo. As coisas ao não se encaixarem muito bem, o cérebro tenta arrumar isso e acaba gerando boas sensações quando você sorri. Por isso que muitas vezes se fala assim, porque o sorriso atrai felicidade ou o sorriso atrai coisas boas. Na verdade, isso tem fundamento sim. A partir do momento que o teu biofeedback analisa esse sorriso, mesmo que não tão natural no primeiro momento, mas a partir do momento que, pera lá, por que esse sorriso saiu aí? Aí o cérebro vai começar a tentar encaixar as coisas. Pera lá, não tá batendo, ele tá sorrindo e tá uma porcaria a vida dele, o que tá vendo? E ele começa a tentar ajeitar isso para falar, não, isso tá errado. Aí ele precisa ajeitar aquela situação. E muitas vezes como ele ajeita? Bom, se ele tá sorrindo, se escapou um sorriso lá que eu não vi, é porque ele precisa estar feliz para aquele sorriso ter escapado, para as coisas funcionarem como deve. E aí ele acaba te gerando uma sensação maior de felicidade em função de um sorriso que você puxou, né? Então você puxa a sensação de felicidade. Então é mais ou menos por aí. Lógico, né? Como eu sempre falo, as coisas não são mágicas. Não significa que você deu um sorrisinho amarelo aqui, você já vai mudar seu humor completamente. Não é isso. Mas isso acaba virando um hábito e é uma rotina. Então, se você adota isso como um costume, né? Ao invés de eu ficar xingando, ao invés de eu ficar me lamentando o dia inteiro, eu vou rir, eu vou ver uma piadinha, eu vou rir, eu vou sorrir, ou eu vou buscar alguma lembrança que me faça rir. Isso vai gerar um biofeedback muito positivo e o seu humor, você vai entrando nessa espiral boa. E isso realmente ajuda, né? É uma dica bastante interessante. Então, mas eu vou ficar sorrindo aqui de graça? Não, então, sei lá, leia alguma coisa engraçada, vai ver piadinhas na internet, faça alguma coisa que te dê pelo menos um esboço de sorriso e adote isso como hábito. Você vai entrar numa espiral e realmente vai ser muito melhor do que você fazer o contrário, né? Que é começar a se lamentar muito e se você ficar... Quanto mais você se lamentar, mais o teu cérebro vai gerar situações que justifiquem aquele lamento. Da mesma forma, quanto mais você sorri, mais o teu cérebro vai gerar situações que justifiquem aquele sorriso. Então, sorrir é muito bom e se lamentar o tempo todo é muito ruim.
Então, isso é uma outra dica bastante interessante que esse pesquisador dá e que realmente eu traduzo aqui de uma forma mais simples, que realmente pode ajudar muitas pessoas. Agora, vocês devem estar se perguntando, a dica foi sorria e use óculos escuros. Por que do óculos escuro? Veja bem, assim como você tem o feedback do sorriso, você tem o biofeedback gerado por expressões que você, às vezes por reflexo, ou por instinto, ou por movimentos involuntários, você tenha em outros aspectos que não seja o sorriso, né? Expressões faciais, movimentos de braço. Então, quando você sai sem um óculos escuro num dia muito claro, num dia de sol muito forte, o que acontece? A sua tendência é franzir os olhos, né? Franzir essa musculatura dos olhos justamente para poder proteger a tua visão daquela claridade. Isso é quase que involuntário. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Vai depender da sensibilidade da visão das pessoas. Mas esse franzir de olhos por causa da claridade pode ter uma análise do biofeedback da pessoa, né, do próprio cérebro. Espera lá, ele está franzindo muito o olho e isso escapou do meu controle. O que pode significar isso? Então ele pode gerar uma sensação de que, bom, ele está franzindo o olho por uma questão de preocupação. Ele está preocupado com alguma coisa, ele está tenso com alguma coisa, ele está atento a alguma ameaça que está em volta. Então, na verdade, uma reação que é reflexo, né, de uma claridade pode gerar um biofeedback de preocupação, de ansiedade, de estar preocupado com algo que está em volta. Então isso realmente vai, né, gerando sensações que não ajudam. Então por isso, dessa dica dele, sorria e use óculos escuros. Quer dizer o seguinte, evite franzir os olhos, né, nos momentos de claridade, né, o óculos escuro auxilia nisso, e sorria, que é o que eu já falei. Então isso realmente vai trazer, vai tentar puxar o teu cérebro para essa espiral de ascendente, né, que eles chamam. Uma outra dica é você sempre focar e tentar pensar nos seus objetivos, né? Então, ao invés de você passar a sua vida no trabalho, a sua vida nos seus projetos pessoais, sempre focado em apagar um incêndio aqui, apagar um incêndio lá, resolver o que está na tua mão agora, resolver o que está depois. Beleza, você precisa resolver, você precisa ter essa visão. Porém, aonde eu vou chegar? Quais são os meus objetivos atuais? Então, você ter um foco, uma visão nesses objetivos, muitas vezes te faz enxergar situações novas, te faz enxergar saídas para problemas que você está ali preso nele e não solta, entendeu? Porque você amplia a tua forma de enxergar as coisas. Então, enquanto eu me prendo às vezes num problema pequenininho do meu dia a dia, ao olhar lá na frente no meu objetivo, aquilo ali pode se tornar um grãozinho, uma coisa que para mim parecia ser uma montanha. E nisso vai me dando ânimo e disposição para passar por aquela barreira, enfrentar aquele problema e chegar a soluções mais efetivas, né? Então isso realmente é uma dica bastante legal, você não deixar de ver os seus problemas, as suas questões momentâneas, mas sempre ter a tua visão de objetivo. Qual o objetivo de cada ação, qual o objetivo de cada projeto, como que eu chego nesse objetivo, né? Você focar, traçar os seus caminhos para atingir esses objetivos. E aí, óbvio, né? Uma coisa é o teu cérebro trabalhar o dia inteiro pensando, vou resolver esse problema, vou resolver esse problema, vou resolver esse problema. E outra coisa é você ter a visão, não, eu tenho impasses, problemas para resolver, mas a minha recompensa, vamos dizer assim, vai ser o meu objetivo que é tal, né? Então ele vai trabalhar com aquela busca daquele objetivo e não exatamente resolvendo o problema sem saber por quê, né? Então deixar claro esses objetivos vai realmente ajudar bastante no ânimo e na disposição de enfrentar os problemas do dia a dia. Outra dica que ele cita seria ter uma boa noite de sono. Vale lembrar aqui
Eu já falei em outros episódios sobre o sono, sobre grandes dormidores, pequenos dormidores, mas eu vou ressaltar aqui porque faz parte desse conjunto de dicas que esse autor citou, mas que na verdade já tem bastante informação em outros episódios sobre o sono. Eu aconselho que escutem novamente, relembrem esses episódios, mas eu vou acrescentar aqui algumas informações, né? Vale destacar que ter uma boa noite de sono não significa dormir muito, necessariamente não. Você pode ter uma noite de sono muito curta, mas que é muito mais qualitativa, muito melhor em qualidade do que uma longa noite de sono. Então, o tempo de sono é e não é importante. Ele deixa de ser importante a partir do momento que você tem qualidade nesse sono. Então, a boa noite de sono não significa tempo de sono. Tenham isso muito claramente. Uma outra informação importante a falar sobre o sono. Os sonos, eu costumo falar assim, não é um termo usado tecnicamente na área, mas eu costumo dizer, os sonos artificiais não são bons. O que eu falo por sonos artificiais? Aqueles provocados por medicações. Geralmente aquelas medicações chamadas de benzodiazepinas. É um sono que você dorme, parece que descansou, parece que apagou, beleza, mas o teu cérebro não faz as atividades que deveriam fazer durante o sono da forma mais adequada. Então, ele é uma solução que não resolve os seus problemas. Então, se você está tendo que tomar um benzodiazepínico, eu falo benzodiazepínico porque é a classe do medicamento, mas os benzodiazepínicos são aqueles medicamentos Rivotril, clonazepam, lorazepam, diazepam, e geralmente aqueles que terminam com pam, pam, pam. Tem um ou outro que não termina com pam e que é benzodiazepina também. Mas esses remédios, né, eles impelem, eles induzem o sono de uma forma muito eficiente, porém, eles têm uma série de outras restrições e atividades que não são as mais adequadas para o cérebro. Então, você resolve um problema, mas você estraga outros. E dentre essas coisas que são estragadas, são justamente as fases do sono que a gente precisa passar para ter o trabalho adequado do nosso cérebro durante esse período. Então, você ter um sono artificial provocado por medicamentos não significa que você está tendo um sono de qualidade. Então, você pode dormir muito bem e você começar a perder memória, esquecer coisas, justamente porque a gente já viu lá atrás que a memória é muito ligada ao sono, ela é dependente do sono para ser consolidada. Mas aí você diz, poxa, mas eu estou tomando remédio, estou dormindo bem. Não está. Porque como as suas fases do sono são alteradas, são manipuladas pelo medicamento, você acaba não consolidando as memórias como deveria. Então, apesar de dormir bem, você não tem boa memória. Isso é uma das reações dos benzodiazepinas. E algumas outras coisas. Então, assim, esse tipo de medicamento, ele se originou para atendimentos emergenciais. A pessoa está em estado de choque, está em outro problema que precisa de uma estabilização rápida, ele vai tomar lá um lorazepam, um diazepam, alguma coisa dessa, vai tratar o problema imediato e depois não vai tomar mais. É um meio emergencial, só que hoje em dia ficou muito fácil, ficou muito cômodo e virou uma rotina, o que deveria ser abolido, né? Logicamente que existem casos raríssimos onde a pessoa realmente precisaria tomar, mas não da forma que está sendo tomado, não da forma que está sendo prescrito, né? Então, para o médico que prescreve e para a pessoa até pode dar a sensação de que resolveu o meu problema, estou dormindo que é uma beleza. Só que ela está começando a esquecer as coisas, está começando a ter alguns outros problemas e ela não associa com aquele remédio. Acha que o remédio está sendo uma maravilha para ela. Então, cuidado com essas medicações. Uma outra coisa sobre o sono, você ter uma rotina de sono, seja ela qual for, te ajuda, né? Então, você ter eu gosto sempre de tomar um leite quente, ou eu gosto de tomar um leite quente, assistir o jornal tal e depois dormir. Se isso vira uma rotina, né, tomar um leite quente, ler 15 minutos de um livro e dormir.
Tudo isso vai gerando uma rotina que quando você inicia, seu cérebro já começa a se preparar para dormir, porque ele sabe que é a tua rotina do sono. E isso facilita muito, né? Então, ter essa rotina sempre favorece, principalmente para quem tem dificuldades com sono. Lembrando que a gente tem aquela melatonina, eu já falei dela, que ela nos prepara o nosso cérebro para dormir e para realizar as atividades que ele precisa fazer durante o sono. Então, essa melatonina ela é inibida ou produzida de acordo com a claridade. Então, se você vai dormir e está com tudo claro, tudo aceso, você vai ter problemas maiores de sono e de memória do que se você for dormir em ambiente escuro, né? Então, quando você entra no ambiente escuro, o seu organismo já começa a produzir melatonina automaticamente. Então, ter cuidado com a iluminação também é importante, principalmente 1 hora antes de dormir. Se você reduz a iluminação do ambiente, você vai tender a ter um preparo, um sono de melhor qualidade. E, logicamente, uma outra dica é o seguinte: não se force a dormir, né? Por algum motivo não está conseguindo dormir, tá, roda para cá, roda para lá e não consegue dormir, vai fazer alguma coisa. Vai ler, vai ver uma televisão, vai levantar, sentar, beber alguma coisa, e deixa a coisa rolar. Se o sono vier, ótimo, volte a deitar e dormir. Se não, não era para ser. Então, essa de ficar rolando na cama, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, só vai piorar a situação e vai causar mais ansiedade, tá? Então, sono de qualidade não significa sono longo e nem um sono forçado e nem artificial. Importante dizer isso, tá? Uma outra dica que ele fala, né, é que você deixar tudo para depois e se acomodar e não realizar as tarefas que você precisa realizar. Isso daí é um problema para quase todo mundo, né? O cérebro ele possui estruturas que conflitam um pouco com a tua necessidade de trabalhar ou de correr atrás do que você precisa correr. Então, a gente tem estruturas que nos impelem, nos forçam a tentar fazer as coisas mais divertidas e mais prazerosas. Nós temos outras estruturas que nos impelem a nos acomodar, ficar sempre na situação com menos esforço possível, porque o cérebro precisa economizar energia. E nós temos a estrutura que gerencia o nosso trabalho, as nossas necessidades, que é o córtex pré-frontal, e que ele precisa se sobrepor a essas duas outras áreas, as duas outras estruturas, para que ele possa nos fazer agir, nos fazer tomar as atitudes que a gente precisa. E isso gera um esforço. Então, assim, é muito mais tranquilo você se deixar levar pelas outras estruturas, que elas são mais ou menos fortes, e você ficar ou acomodado, sentadinho, quietinho no canto, sem fazer nada, no ócio, ou fazendo algo que para você é muito mais divertido do que o trabalho. Daí se advém uma das dicas, que é você buscar trabalhos que te satisfaçam. Você ter trabalhos que te façam feliz, você ter atividades que te realizam de alguma forma, vão fazer com que o trabalho renda, que o trabalho ande, justamente por causa dessa estrutura que busca fazer coisas que você gosta. Então, se você gosta do seu trabalho, ele vai tentar a todo instante fazer o seu trabalho, porque é o que você gosta. Então, ele vai te empurrar a isso. Agora, se você trabalha em algo só por uma questão de subsistência e não é bem o que você gosta, aí lascou. Aí lascou porque você vai ter duas estruturas no cérebro te fazendo. Uma ficar parado e a outra buscar outro tipo de diversão ou distração. E trabalhar mesmo, realizar as atividades que você precisa fazer por obrigação, você vai ter uma resistência enorme. Mas não tem jeito, né? Então, se você tem que cumprir atividades obrigatórias, que você adote rotinas que você se force a seguir essas rotinas. Então, não adianta você ter uma rotina e falar, amanhã eu começo, depois... Pronto, já era. Você só consegue vencer a procrastinação a partir do momento que você reverte esse ciclo e você consegue exercitar o teu córtex pré-frontal
para se sobrepor às outras estruturas. Então você precisa dar os primeiros passos, mesmo odiando, mesmo muito contra a tua vontade, você precisa fazer ele se sobrepor às outras estruturas e seguir a tua rotina. Não, todo dia, sei lá, de tal hora a tal hora eu preciso ver a minha agenda e resolver os problemas dessa agenda. Ponto. Então todo dia coloca o alarme naquela hora e larga o que você está fazendo e vai cumprir aquele objetivo. Isso vai gerar o hábito. Então, apesar do nosso cérebro ter essas estruturas mais dominantes, menos dominantes, ele tem uma coisa que joga a nosso favor nesse sentido, que é a facilidade com que ele cria hábitos. Então, se você adota uma rotina e segue essa rotina piamente, mesmo sofrendo com isso no início, você acaba criando o hábito e depois você acaba sentindo falta de fazer aquilo. Então você inverte um pouco o jogo e aí você consegue ficar nessa espiral, né, de ascensão aí e consegue dar um up, né, resolver essa questão do seu trabalho de forma mais eficaz. E aí você acaba ganhando em produtividade e te sobrando mais tempo para fazer as coisas que você gosta. Então, recapitulando, a primeira dica é ouvir músicas de épocas que te fizeram bem. A segunda dica é sorrir e usar óculos escuros. A terceira dica é pensar nos objetivos, né? Não ficar preso somente aos problemas do dia a dia. A quarta dica é ter uma boa noite de sono. E a quinta é você criar uma rotina e se forçar a ter hábitos que sigam essa rotina das coisas que você tem que fazer por obrigação, mas que não gosta. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Se você quiser mais informações sobre os projetos e cursos que a gente disponibiliza, acesse a página lá do projeto, que é www.sustenta-vida.com. Quem quiser escrever, fazendo comentários, críticas ou sugestões de assuntos, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com. Abraço a todos e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!